Se você nasceu em meados dos anos 80 e 90, certamente vai lembrar de muito desses desenhos que mostrarei a seguir. Mas antes de falar dos desenhos propriamente dito, seria impossível não citar os dois peixinhos que apresentam o programa, Gloob e Gloob. Sim, eles têm o mesmo nome, daí o nome do programa. Gloob macho, interpretado por Carlos Mariano, e Gloob fêmea, feita pela Gisela Arantes, e em alguns capítulos interpretada também pela Cecília Homem de Melo. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Tudo começa no meio do oceano, numa canoa, que por acaso não se sabe ao certo o porquê havia uma televisão, que acabou sendo puxada por um peixe e com isso caiu na água, indo parar no fundo do mar. E onde um outro peixe, desta vez um peixe elétrico, acaba mordendo a tomada, fazendo assim a TV ligar, trazendo a este mundo submerso um pouco de entretenimento com desenhos simples, originais e inocentes, que particularmente não se vê mais hoje em dia. Enfim, era uma desculpa que arranjaram para poder explicar como transmitir desenhos no fundo do oceano. Mas irmão, como vocês sabem? A gente nunca saca, irmão, mas quando eles sacam, aí tu saca, sacou? Além do Gloob e da Gloob, havia ainda a Carol, uma carangueja interpretada por Andrea Pozzi, que infelizmente não está mais entre nós. Em meados de 2005, ela teve um AVC e infelizmente veio a óbito. Mas não vamos falar de coisas tristes. Você sabia que a princípio a ideia era gravar apenas 60 episódios? Mas o sucesso foi tão grande que estes humildes 60 passaram dos 670 capítulos filmados. E não parou por aí não. Até no Castelo Rá-Tim-Bum eles apareceram, em um episódio onde o castelo foi parar no fundo do mar, e onde o Nino e o Etevaldo saíram pelo fundo do oceano à procura de uma pérola para dar de presente à sua tia Morgana. Acontece que um tubarão apareceu assustando os dois, e nada melhor do que os peixinhos Gloob e Gloob para salvarem eles desta enrascada. Este episódio mostra que os dois peixinhos já conheciam o Nino e até mesmo a feiticeira Morgana. Você já viu um tubarão? Não, e nem pretendo. Mas o sucesso mesmo deve-se não apenas aos peixinhos carismáticos e super de bem com a vida, mas sim aos desenhos que eles assistiam naquela TV submersa. Eram animações premiadas vindas de países como Alemanha, República Tcheca, Inglaterra, Bélgica e França. Eram mais de 40 desenhos, um melhor que o outro. Mas vamos parar de enrolar e mostrar logo todos eles. É isso aí, compadre! E para começar, nada como falar de um aviãozinho muito simpático e um tanto atrapalhado. Estou falando do Jimbo, um dos desenhos que mais gostava dos episódios de Gloob Gloob, e um dos poucos que havia falas. Afinal, como alguns já sabem, dos desenhos que passavam naquela televisão submersa, a maioria era mudo, ou seja, não havia fala alguma. Mas Jimbo não apenas falava, como salvava muita gente. Além dele, havia ainda outros aviões falantes e alguns veículos terrestres, sem contar, é claro, com o controlador-chefe, que não bota muita fé no Jimbo. Pode ter certeza. Falando em aviões, será que a Disney talvez tenha se inspirado no Jimbo ao fazer uma de suas obras intituladas de Aviões? E que tal aquela obra tão aclamada conhecida por Toy Story, que traz um quarto com vários brinquedos que estão vivos, porém sem seu dono saber? Mas não estou comparando Toy Story com Jimbo, e sim com a sua possível inspiração, Johnson e seus amigos. O quarto era do Michael, onde havia vários de seus brinquedos, e entre eles o Johnson, um elefante cor-de-rosa. Macduff, uma concertina, um tipo de sanfona compacta. Diesel, que era um carro. Alfred, que não era bem um brinquedo, mas sim uma bolsa de água quente. Squeaky, antecessor do Buzz Lightyear. E a Vitória, uma dinossauro. Da programação de Gloob Gloob, Johnson e seus amigos era também um dos meus favoritos. Você não tá com cara de quem gostou. Não, eu gosto, eu juro que gostei. Ah, e quem não se lembra do Arrume Tudo e Pare Com Isso? Neste, os personagens não falavam, embora havia narração. Era difícil não se apegar com pelo menos alguns deles. Afinal, por mais que se tratasse de lembretes educativos, o simples fato de serem monstrinhos engraçados já fazia a criançada se apegar ao desenho. E funcionava bem como aprendizado. Pense nas crianças, elas merecem o melhor da vida. Produzido na França em meados de 1989 e 91, este simpático boneco de neve chamado Bully atraía boa parte da criançada naquela época. Era um dos poucos que também havia fala.
Morph era um bonequinho de barro que vivia em uma caixa de madeira de um microscópio e que, por ser um boneco de barro, basicamente podia se transformar em qualquer coisa. Era o único desenho que conheço onde o cachorro é uma escova. Ai, eu tô chocada. E se você era que nem eu, que achava que aquele homem que parecia na série era o autor de Morph, errou junto comigo. Morph foi criado pelo Peter Lord, um animador, diretor, produtor, escritor e cineasta que deu vida a este boneco que trouxe boas lembranças da infância de muito marmanjo hoje em dia. Eu sabia. E quem não se encantava com aquela música do desenho Bojan? Um ursinho que trazia com ele 3 baldes de tinta, das quais ele usava para pintar o seu mundo. Era um dos desenhos mais poéticos e artísticos que já vi, onde por meio das 3 cores primárias, Bojan fazia o seu mundo mais colorido. E onde por meio de outro urso com 2 baldes de tinta, um preto e outro branco, mostrava que essas 2 cores neutras são tão importantes quanto as demais. Pode ter certeza. O urso azul é um capitão aposentado que vive com seus 3 netos num navio em cima de uma colina. Antes de dormir, o avô urso conta uma das suas aventuras aos seus netinhos. No entanto, as suas histórias têm fatos mirabolantes para os 3 ursinhos acreditarem nela. A série é feita por manipulação de fantoches, mas as cenas das histórias que o urso conta são feitas todas em animação. Eu sei. Vovô Cornélio era um dos desenhos, por assim dizer, que não havia fala. Porém, a animação dos fantoches eram muito boas, e as histórias prendiam bem a atenção das crianças. Como era também com os urbanoides, que nem precisava de voz, só as trapalhadas desses bonecos já era mais do que o suficiente para entreter. E quem lembra do Zeca e Joca? Uma dupla, talvez de irmãos ou apenas amigos, que faziam várias palhaçadas. O Brasil tinha que aprender com países estrangeiros a fazer animações com qualidade assim. Eu acho bem difícil. Ernest o Vampiro. Tá aí um elefante que não fica para trás quando se trata de animar a criançada daquela época. Ernest foi uma animação francesa que consistia em nosso amigo Ernest, o elefante vampiro, e seus pesadelos. Para um vampiro, ele não apenas é bem covarde, como também medroso, com dificuldades em assustar as pessoas, talvez por isso os pesadelos. Em praticamente todos os episódios, ele acorda no final, mostrando que tudo não passou de um sonho ruim, e então ele volta a dormir em seu confortável caixão. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Este dispensa comentários, um dos que eu mais assistia, até mesmo depois que Gloob Gloob deixou de ser exibido. Pingo, este pinguim amável que mora no Polo Sul, junto com seu pai Pingáfico, que é carteiro, e sua mãe Pingáfica, e sua irmã Pinga. Sim, o nome dela é Pinga. Além deles, há seu melhor amigo Pingo, com O no final, e também uma amiga foca chamada Ruby, fora alguns outros personagens que juntos fazem o maior alvoroço. Vale cada episódio apresentado. Faz tempo. Havia também outras inúmeras programações naquela televisão aquática. Entre eles havia os Plastinots, a minhoquinha que morava na maçã, Jojo Aninha, Pipi e Cuco, Rick Heaven, Rua dos Pombos, Socorro Vovó, A Baleia Leia, Berta e a Fábrica, Os Broly's, Kobe e sua turma, Kobe, o mascote genial, Coelhinho, Fábula das Cores, Fábulas dos Números, Frutas e Companhia, É muito divertido. Gil e Giulia, Muitas aventuras com seus amiguinhos. Gulp, Às vezes ela vem parar diretamente na terra. E Gulp então vai atrás. Histórias de Pompom,
Olha, Pituquinha, onde vai? Pra escola, mas eu estou absolutamente... Naftaline, Nicolau e a Turma do Quintal, Os Companheiros, Os Dois Heróis, As Novas Aventuras de Saturnin, Monsieur, l'ORTF présente... Pequeno Homem Verde, PHB sobre aquela região onde havia neve durante todo o ano. Filme, Família Mesga, E o povo do Natal. Pumuckl, Was hat die Bärbel zu dir gesagt? Ich möchte so gern noch mal... Salsicha e Salsichão, Salsicha seguiu o salsichão. Doc Doc, Turma do Bom Clima e também o nostálgico Zig Zag. Gostei de verdade. E você sabia que o programa não era para ser assim? No começo, o projeto inicial tinha como elenco Marco Rica, Elias Andreato e Ariel Moshe. E até mesmo a presença de Sérgio Barbetti, conhecido como Dr. Vitor no Castelo Rá-Tim-Bum, que por sua vez faria o papel de nada mais, nada menos do que Netuno, deus dos mares na mitologia romana. Porém, o projeto foi remodelado, iniciando apenas com 2 peixes. Segundo o próprio Mariano, era uma produção e um trabalho insano que levava mais de um dia para gravar apenas um programa. Imagina se preparar apenas 2 peixes era esse trabalhão, que dirá para um cardume inteiro. Não é à toa que ficaram apenas com 2 peixes e uma carangueja. Você não tá com cara de quem gostou. Não, eu gosto, eu juro que gostei. E para você ter ideia, até peixinhos de verdade eles dispensaram do elenco. São peixinhos que passavam na frente da câmera, no intuito de deixar mais natural aquele ambiente, feito por chroma key. Mas, como o estúdio era muito quente, isso poderia pôr em risco a vida dos pobres peixinhos, e por esse motivo, aqueles bichinhos aquáticos foram retirados. Ai, eu tô chocada. Posteriormente, em 2006, para ser mais específico, a Cultura voltou a apresentar novos episódios de Gloob Gloob, porém agora sem os desenhos animados. Infelizmente, no lugar era passado alguns filminhos reais da vida marinha, que fazia parte do programa Planeta Azul, que passava na Cultura. Fora que a introdução ficou pra lá de ruim, comparada com a original. No lugar, bem que poderiam apenas reprisar os episódios antigos, vai. É isso aí, compadre! E eu queria deixar o meu muito obrigado a ele, o cara que fez milagres musicais, o poeta, artista, o músico, Hélio Ziskind, criador da música tema do Gloob Gloob, responsável também pela vasta trilha sonora do Castelo Rá-Tim-Bum e até mesmo por aquela musiquinha da Liquigas. Fiz Gloob Gloob, fiz o X-Tudo, fiz o Cocoricó. O caminhão da Ultragás tocava buzina, era o gás, entrava assim na rua, né? Então a ideia do som dos bujões batendo, fazendo o acompanhamento da música já veio de cara. Fui em busca de sintetizar alguma coisa. E pensar que isso tudo começou num quadro dentro do programa Rá-Tim-Bum, em meados de 1989 e 90, onde 2 peixinhos dentro de um aquário conversavam sobre como é entediante ficar num ambiente tão pequeno onde não acontece absolutamente nada. Carlos Mariano já interpretava o peixe desde aquela época. Já a peixinha era Cecília Homem de Melo, que mais tarde também faria alguns dos episódios de Gloob Gloob. Alguma novidade? É? Não. Quer dizer, só aquele bacalhau velho. Eu sinto muito. Para! Não era nada fácil manter aquela cabeça de peixe que pesava cerca de 3 quilos, fora a maquiagem que levava mais de 50 minutos para ficarem prontos. Mesmo assim, valeu cada dia de trabalho cumprido. E hoje, estes 2 peixinhos, junto com toda a sua equipe, pôde saber, afinal, do tamanho imensurável de crianças que naquela época puderam rir e fazer parte de uma infância feliz. Que haja mais programas dignos como este. Mas se não houver, saiba que um dia 2 peixinhos receberam dos céus um simples aparato de televisão. E com esta caixa curiosa,
com antenas e um rabo de tomada, levaram a inúmeros lares uma infância que valeu a pena ter vivido. Então vamos nessa! Saída perfeita. Se manda daqui, ô mané! E é isso! Se você lembra de alguns desenhos que me esqueci de citar, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui, ou por lá no meu primeiro canal, Sherlock Games. Falou! Valeu! É nóis! Tchau, pessoal. Beijão, hein? Tchau, super beijo, hein? Tchau, pessoal. Beijinho. Mua. Meninas, e como é? Já providenciaram o material de construção?